A Polícia Federal da Bahia investiga o assassinato da líder quilombola Maria Bernadette Moreira, de 72 anos. Ela foi atacada dentro do quilombo Pitanga dos Palmares, na cidade de Simões Filho. Ela foi morta com 12 tiros no rosto. Ela estava em casa, sentada no sofá ao lado dos netos. Com a ajuda de um drone, nossa equipe conseguiu encontrar um rebanho de búfalos dentro da comunidade Calunga, a 2 quilômetros da casa do Agripino. Nas imagens é possível ver que parte da vegetação já foi destruída pelos animais. Olha essas árvores aqui, ó. Daqui mais uns dias, essa árvore vai pro chão. Pra quê? Pra desmanchar e pra fazer a própria casa dos invasores, tá? A própria casa dos invasores. E o que é que nós quer, gente? O que é que nós quer? Nós quer preservar essa área, como ela sempre foi preservada, tá? Sou Regiane Rodrigues, sou líder da comunidade do Quilombo Quingoma, sou pedagoga, mas primeiro, antes de ser pedagoga, eu sou educadora quilombola e que vim de uma biblioteca do mundo, de uma faculdade também do mundo, que foi meus avós. Eu sou quilombola Calunga, né? Sou Fátima Tertuliano, sou do Quilombo Calunga, maior território quilombola do país em extensão territorial. Fica aqui no estado de Goiás, no município de Cavalcante. Meu nome é Leudilene Furtado, sou daqui do município, tenho 34 anos, sou mãe de 6 filhos. Moro aqui na comunidade Quilombo do Patuazinho, no município de Oiapoque. Bom, eu sou Juliana, eu sou da região sul do Rio Grande do Sul, né, da região do entorno de Pelotas, aqui, as margens da Lagoa dos Patos, né. Sou uma mulher negra, quilombola. Primeiro, a gente vem sofrendo esse racismo ambiental desde 2015, né, com a invasão do território para a construção de uma via, que essa via é um projeto do governo Wagner, de 2009, que a gente descobre que é um projeto que foi executado e preparado para o Quilombo Quingoma, que imediatamente a gente perde árvores centenárias, animais e ervas, e que a gente vem sofrendo, né? Na realidade, essa questão do racismo ambiental não é só um racismo por si só, é um racismo contra o nosso corpo, contra o gênero, contra as crianças, contra todo mundo que depende dessa fauna, dessa flora para sobreviver, e a gente vem, em determinado momento, que vem sendo destruído sem nenhum amparo legal das leis, né? Entender que situação é essa, que nós somos de um território, 90% da APA e da proteção ambiental, e que a gente vê que ninguém tem cabo de dar em relação a isso. Então, esse racismo ambiental vem diretamente invadindo nossos corpos, principalmente o corpo de mulheres, que depende da mata para viver, e a gente vê que foi uma via metropolitana com diversos rios soterrados. A gente vê que é um terceiro hospital do estado da Bahia que não atende a comunidade quilombola, que não pensa no OBS para a comunidade quilombola paralelo a isso. E hoje é uma especulação imobiliária que vem acabando com a população, inclusive com a minha vida diretamente, enquanto líder, que sou desde 12 anos, que eu estou sendo ameaçado, estou fora do meu território por conta dessas investidas, desse racismo ambiental que persegue não só a comunidade do Quilombo Quingoma, que reside e persiste desde 1569, mas também outras comunidades que estão aí do estado da Bahia e o mundo afora, que estão sendo perseguidas por conta dessa proteção desse meio ambiente. E agora a pergunta é, as pessoas que vão participar da COP30, quem são as pessoas? São as pessoas que são prejudicadas, né? Quem está lá nesse encontro? As pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão sendo assoreadas, né? Quanto equipamento colocado dentro dessas comunidades que é da proteção ambiental? E a gente está onde? No território, tentando sobreviver a todo custo, com as investidas dos grandes e pequenos empresários que não respeitam a questão, as leis que nos amparam, que a gente acorda todos os dias com a Constituição brasileira sendo rasgada, porque nossos direitos são violentados diariamente. O racismo ambiental ele afeta todos nós, né? Mas principalmente quem está dentro das comunidades. Não apenas a comunidade Calunga, mas os quilombos próximos, vizinhos, os quilombos que não têm reconhecimento, né?
O racismo ambiental ele é muito maior do que a gente consegue enxergar. Hoje a gente tem as pessoas que mais preservam as nascentes que não têm água em casa. Aí tem que andar quilômetros e quilômetros, mas a nascente está dentro da nossa terra, somos nós que preservamos. Então, isso é racismo ambiental. A forma com que chega as coisas para a gente é diferente, a gente já nunca teve direitos, e aí agora a gente ter o direito básico, né, que é o acesso à água, acesso à energia elétrica, acesso à escola, e não chega. E tudo isso tem a ver com esse racismo ambiental, com essas estruturas. Fora que, devido ao racismo ambiental, a gente vê e também tem as consequências que vai sofrendo no clima, né? Quando se tem enchentes, a população que sofre, quem sofre de fato é quem está dentro das comunidades, que não consegue atravessar, que tem as pontes levadas, e tudo isso não é pensado, principalmente por quem está no poder, né? A nossa maior dificuldade hoje, né, aqui no município, aqui na comunidade Quilombo do Patuazinho, o maior impacto que está tendo é sobre a desmatação das árvores, desmatação dos igarapés, que estão sendo afetadas. Para nós, a nossa maior dificuldade é essa, né? Por causa que estão tendo invasões, né? E por causa disso estão destruindo a parte que a gente sempre conservemos, sempre lutamos para não desmatarem. E o que está acontecendo hoje em dia é isso, está tendo muito desmatamento e está prejudicando a nossa comunidade. O racismo ambiental ele nos afeta diretamente na carne. Para além da gente pensar o ambiente como as plantas, as águas, as florestas, quando a gente se depara com uma massa de comunidade negra nas favelas, quando a gente se depara com uma massa de mulheres negras em situação de vulnerabilidade, uma massa de mulheres negras trans, mulheres negras catadoras, que estão expostas, que estão vulneráveis à sociedade, que os seus corpos estão aí públicos sofrendo dia a dia, é um racismo mesmo. Que estão expostos aos piores lugares do ambiente, e não porque esses lugares são os piores lugares porque as pessoas habitam, mas porque o Estado brasileiro contribui para que esses lugares se tornem os primeiros lugares no sentido de educação, né, de saúde, enfim, de qualidade de vida, né, condições dignas de vida. A questão da Covid, né? Quando nós somos afetados e afetadas aqui pela Covid, as comunidades, a ordem era, né? Não é para trabalhar, não é para sair para a rua, não tinha como, né? E mesmo que a gente quisesse ir trabalhar, as pessoas que trabalham por dia, como eu te falei, que é diarista e tal, as pessoas que recebiam as pessoas trabalhar não queriam essas pessoas nas casas, muitas, né? A não ser que elas não doca, que não conseguem lavar um prato, que não conseguem fazer nada, que estavam aí reivindicando que as trabalhadoras domésticas não podiam parar. Mas na zona rural, as pessoas precisavam ficar em casa. Então, quem trabalha por dia, a gente usa uma expressão aqui, que as mulheres e homens das comunidades quilombolas trabalham muitas vezes de dia para comer de noite, ou seja, tem que garantir o trabalho do dia para ter condições de comprar, né, a comida, pagar a luz, enfim. Então, quem trabalha por dia ficou sem trabalho. Ficou totalmente sem trabalho. O que a gente tinha era o que a gente tem de produção, né, nas comunidades. Ficou sem trabalho, logo ficou sem, com a segurança alimentar e nutricional comprometida, né? E tinha a questão da vacinação, né? A questão de pensar a cesta básica e pensar a vacinação. O nosso governo, na época, do governador do estado, ele não queria aceitar que nós éramos prioridade, que a comunidade quilombola era prioridade. O movimento negro, o movimento quilombola, em plena pandemia, precisou se organizar para fazer incidência política junto ao governo do estado, para que a gente tivesse, de fato, a prioridade. Além de ter que enfrentar o governo, fazer incidência de uma coisa que é nosso direito, a gente teve que fazer diálogo com a sociedade do município, porque essas pessoas também não queriam aceitar. Como assim? Os pretos quilombolas, as pessoas quilombolas vão se vacinar antes. Isso é racismo ambiental. Isso é racismo, porque nos afeta todos os dias e nós fizemos parte desse ambiente, né? Mais na prática falando ainda, quando a gente tem as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente está sofrendo um movimento agora de fortes enchentes, né? Cheias, né? Quase que podemos considerar dilúvios que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, né, que afetou grande parte da população sul-rio-grandense. A gente tem também períodos em que tem seca, estiagem. E as comunidades quilombolas são comunidades que são localizadas em morros, cerros. Primeiro, por uma estratégia, né, uma estratégia de organização social e política das comunidades quilombolas, quando
fazem enfrentamento, quando dizem, não, a gente não vai expor nossos corpos ao trabalho, e vão para as comunidades quilombolas se organizar em morros, por causa da visibilidade, por causa do difícil acesso, enfim, por uma estratégia. E segundo, porque à medida que a questão da agricultura, da revolução verde e tudo mais, vai expandindo, os agricultores do agronegócio vão ficando cada vez mais gananciosos por terra, né? Porque terra é poder, né? Desde o início, terra é poder, tanto que não nos deram terra, né? Deram aí para os grandes capitães, para as instâncias, né? Das regiões de fronteira, mas para a nossa população negra não nos deram terra. Então, as comunidades quilombolas, elas foram sofrendo invasão dos seus territórios, grilagem de terra, né? Falsas negociações, né? Pessoas se aproveitando, né? Da ingenuidade e do fato das pessoas não serem alfabetizadas, né? Tem situações em que, por exemplo, famílias que conviviam num território X de terra e que numa situação de seca, numa situação de estiagem, estavam com carência de alimentação, e o colono vizinho que tinha grana e já tinha terra, oferece, por exemplo, para essa família, olha, eu tô aqui, eu tenho X de dinheiro, eu tenho uma vaca, eu tenho um porco para sustentar a família, mas eu vou ficar com aquele pedaço de terra lá do fundo. E aí, do nada, já surge um papel, né? Que a grilagem de terra chega com um papel dizendo que ele é dono daquela terra. Então, há todo um processo de invasão dos territórios e as comunidades acabam ficando espremidas nos morros. O que eu quero dizer com isso? É que as comunidades quilombolas estão em espaços que muitas vezes não têm água. O conceito de racismo ambiental surgiu em 1982 pelo reverendo e ativista dos direitos civis estadunidense Benjamin Franklin Chaves Jr., que trabalhou junto com Martin Luther King. Ele utilizou o termo pela primeira vez ao denunciar a instalação de um aterro de resíduos tóxicos em uma comunidade majoritariamente negra e pobre na Carolina do Norte. Ativistas e moradores se mobilizaram contra a instalação do local de descarte de resíduos e destinação de lixo químico na comunidade. No Brasil, o racismo ambiental atinge pessoas negras, indígenas, quilombolas e populações pobres. São elas que vivem mais expostas à poluição, ao desmatamento, à falta de saneamento e aos efeitos mais duros das mudanças climáticas. Enquanto alguns bairros têm proteção, infraestrutura e políticas públicas, outras comunidades convivem com enchentes frequentes, deslizamentos, contaminação da água e do solo, além da insegurança alimentar e das doenças que vêm junto com a destruição do meio ambiente. Isso não acontece por acaso. É resultado de uma história de colonização, escravidão e de desigualdade, que empurrou essas populações para territórios vulneráveis, marcados pelo abandono e pela violação de direitos. Quando o Estado protege uns, mas ignora outros, o impacto ambiental também se torna racial. E assim a crise climática ganha cor, classe e CEP. Superar o racismo ambiental é reconhecer essas injustiças e garantir o direito à terra, ao território, à água, ao ar puro e à vida digna. Porque não existe justiça climática sem justiça social e racial. O racismo ambiental, ele impacta todo mundo, mas aí dentro das comunidades a gente vê um impacto muito grande, principalmente nos rios, que a gente vê a diminuição dos rios, né? A assoreação desses rios devido à alta manutenção dessas estradas, e aí a gente não tem asfalto nessas estradas para as comunidades, o que seria uma solução para que diminuísse, né, a quantidade de cascalho que vai ali para esse rio, e principalmente a compactação desse solo, porque toda vez que passa uma máquina, compacta mais. A gente vê também a falta de direitos básicos como saneamento, né? As pessoas não têm banheiro, nem todo mundo tem banheiro, né? Nem todo mundo tem uma água que chega até sua porta, e essa água que chega até a porta dessas pessoas é muito de um esforço próprio. E a gente vê o povo que preserva mesmo, as pessoas que guardam o cerrado sem ter acesso aos direitos básicos, né?
O Quingoma é um território extenso, vasto, cheio de cultura, rico em tudo, que cabeças inteligentes, pensantes, Ngoma é atabaque pequeno, isso que resume o nome do Quingoma. E o Quingoma vem atravessando desde 2004, no primeiro ano do governo Lula, né, que é a questão relacionada ao documental de comunidades. Então, vem desde essa época de 2004, pendengando nessa luta da questão de reconhecer esse grupo como, de fato, remanescente de quilombo, e que hoje, em 2013, teve sua certificação e abriu um processo do INCRA, né, para a titulação da comunidade. Além de tudo, a gente vem sendo perseguido, né? E, assim, a gente trabalhava aqui na agricultura familiar, então, éramos ricos em tudo isso, mas isso foi tudo usurpado para descaracterizar a comunidade. E hoje a comunidade vive pedindo socorro, porque a gente está à beira de ser esmagado, espremido pela expansão geográfica e política dentro do território que não tem tamanho. E está via de fato a ser dizimado, a ser exterminado, por conta que as leis que deveriam funcionar não funcionam. A gente aqui não é consultado, né? O que a gente vivencia hoje é a violência. A violência por conta de um território que eles vêm desmatando tudo, a violência do próprio território pelas questões políticas, sem políticas públicas. A gente hoje não temos UBS, não temos transporte, nós não temos saneamento básico, nós não temos energia de qualidade, a água chegou há pouco tempo, há 15 anos, e é muito recente. Então, o Quingoma hoje ele sobrevive em torno de tudo que ele acredita, que é a fé e ter um território melhor. O Quingoma hoje a gente visa que, na realidade, a justiça e a lei não servem para a gente. Já tem mais de 10 anos, né, que a gente está pleiteando a questão efetivamente do território. E a gente não é atendida, a gente não é respeitada. São 3 mulheres na frente dessa luta, a Dona Ana e Gabriela, que a gente vem desempenhando. É isso, e que a gente sem êxito. Por que será? A gente nota que a extensão de Lauro de Freitas não mais permite na parte direita, e vem para a parte esquerda, que encontra o Quingoma, ainda com suas características de mata, e que, na realidade, todos esses empresários acham que nós somos solução das pessoas que estão doentes, adoecidas, que vêm morar entre o verde, entre a natureza, porque isso é mais saudável. Saudável para quem? Quem se relacionou com essa natureza durante esse tempo todo? Fomos nós. Então, nós que devemos usufruir e continuar se relacionando. Eles vão se relacionar? Não. Só há destruição. Hoje, o Quingoma é uma destruição em massa. E, na realidade, a gente pergunta, cadê a lei? Cadê a justiça? Cadê os governantes que dizem para o povo, do povo e para o povo? Essa é a pergunta. Até quando o nosso precisa tombar para a gente ter nossa comunidade titulada? Só que a gente fala, a gente está lutando pelo aquilo que é nosso, é um direito nosso, principalmente de nós mulheres negras, quilombolas. Então, a gente sendo afetado por causa que está tendo a destruição, está tendo a desmatação, os igarapé estão secando, entendeu? As crianças que gostariam de tomar banho de igarapé, como sempre tomavam, eles não têm mais essa oportunidade, porque acabaram com tudo, entendeu? Então, afeta muito a gente nessa parte, porque a gente não está tendo o nosso sossego, a gente não está tendo a nossa liberdade que a gente tinha, entendeu? É desmatação, é destruindo as naturezas, os bichos não têm aonde ficar, por causa que eles se sentem incomodados, porque a parte da mata alta que os animais se ficariam foi a parte que foi mais afetada e foi mais destruída. Todo ano, já deve fazer, eu tô com 40 anos, deve fazer uns 20 anos que todo ano a gente faz incidência política a nível municipal e a nível estadual para resolver a situação da água nas comunidades quilombolas, e não há uma preocupação com isso. Há uma preocupação dos governantes do município e até do estado em buscar emenda parlamentar, aí compra uma caixa d'água e um caminhão-pipa, que é para amenizar um pouquinho a situação e para poder fazer foto, para botar na rede social, para dizer, olha como a gente é legal, a gente está ajudando a comunidade quilombola. Mas um investimento, um projeto para sanar esse problema, não há.
Há ali uma coisa de mitigação de impactos, a gente dá umas cestas básicas no verão, a gente leva uma caixa d'água. Então, o racismo ambiental ele tem afetado as nossas vidas diretamente ao longo da história e agora, com a função das emergências climáticas, cada vez pior. E se a gente olhar, inclusive, para a zona urbana do município, a grande maioria das mulheres e homens que estão às margens do município, nas vilas, né, são pessoas de origem negra da zona rural. Essas pessoas, ainda as que não sabem, provavelmente a avó, o bisavô moravam no território quilombola. E essas pessoas estão lá agora na cidade, morando em casas precárias, trabalhando em casa de família, trabalhando nos trabalhos mais árduos, mais pesados e menos remunerados. Essas mulheres, algumas estão em situação de violência e tudo mais, porque foram empurradas para esse lugar da zona urbana na esperança de uma vida melhor. E estão lá, sem saneamento básico, sem umas condições dignas de trabalho, sem direito a lazer e pior, com a sua saúde mental afetada, né? Não tem escapatória. Enquanto a gente não sanar essa desgraça que é o racismo, a gente não vai conseguir sanar a grande maioria dos nossos problemas, porque todas essas mazelas sofridas por a gente, em todos os níveis, a raiz é o racismo, né? É esse preconceito racial que está adoecendo a sociedade ao longo da história. Né? Porque parece que o ser mulher e quilombola, né, preta, ele está condicionado à luta. É uma luta que não acaba, que é muito solitária e que dificilmente ela vai trazer um retorno para mim. O retorno, a gente até fala muito que quando a gente luta pelas próximas gerações. A gente está lutando não por nós, mas para que as próximas gerações elas já tenham os direitos que a gente não teve. Porque eu consegui ir para a universidade, graças à luta de muitas lideranças, né? Não só do meu território, mas do país inteiro. Então, essa é uma luta que veio antes de mim. E aí parece que ser quilombola está relacionada à luta, porque a gente luta desde o nascer até o dia que morre. E aí a nossa luta contínua ainda é de manter as pessoas de cabeça erguida para continuar lutando. Então parece que ser uma mulher quilombola está condicionado muito a essa palavra, luta. Na realidade, o papel das mulheres quilombola e afins eu acho que é uma herança ancestral, né? Então a gente vem nesse movimento de proteção e guardiã, guardiã dessa história, guardiã de tudo que nela contém, porque na realidade a gente sabe que nossos povos eles vêm da oralidade e que é uma permanência e uma evolução do que estamos postos para a gente entender como é que nós somos, qual é a nossa identidade. E nisso aí, por mais que eles tentem queimar as escritas, o significado eles não queimam, porque o significado está em nossa memória, o significado está em nós. E é por isso que a gente continua fazendo essa proteção, essa defesa. Então, na realidade, essas mulheres que estão na frente dessa luta, elas são os guardiãs de uma identidade, de uma cultura, de uma ancestralidade, de uma espiritualidade, e que é isso que nos dá força para continuar a luta. Porque a gente percebe que as leis e a justiça não existem para a gente. E aí a gente fala da busca do bem viver. Bem viver para quem? Nós sabemos que quando a gente nasce num território como esse, a gente nasce sabendo que nós vamos sobreviver e não viver. Porque viver, eles tiram isso da gente, eles roubam isso da gente. E que a gente sobrevive na resistência, na luta, de entender que a gente precisa deixar um legado para os nossos, aprender a defender esse território como suas próprias vidas. Para mim, é ser reconhecida como uma mulher negra, quilombola, que está lutando por seu direito, o seu lugar na sociedade, olhar com outros olhos diferentes, poder ser respeitada em qualquer lugar que a gente chega, ter voz e ter direito. Para mim, eu acho que seria a maior reparação. Para mim, na minha visão, a reparação é a titulação do território. Porque enquanto o Estado brasileiro, e não é governo, não é projeto político de A ou de B, enquanto o Estado brasileiro não se comprometer a titular os nossos territórios,
a gente não vai ter, de fato, uma reparação e bem viver. Para reparar o dano que a gente fez, que o Estado brasileiro fez com a gente, para as mulheres negras, para as mulheres quilombolas, perpassa pela demarcação, pela titulação do nosso território. A gente tem milhares de comunidades quilombolas certificadas junto à Fundação Palmares no Brasil, e a gente tem um número muito pequeno de comunidades quilombolas que foram tituladas. Isso é uma vergonha para o nosso país, é uma vergonha gigante, porque tem grana, não é por falta de recurso, né? É por falta de comprometimento com a pauta negra, é por falta de comprometimento, e também é porque há uma disputa, né, de projeto político, há um medo dos governantes de enfrentar a coisa de desmancar os privilégios, né? Porque quando tu titula o território quilombola, quando tu demarca o território indígena, tu tira essa população desse lugar de estar à mercê do sistema. Porque a gente sabe trabalhar, a gente sabe plantar, a gente sabe produzir, a gente sabe se organizar politicamente, né? O Quilombo de Palmares é a primeira organização de política, de sociedade, de organização, de como a gente se organiza, como a gente vive. Viviam mais de 20 mil pessoas no Quilombo, e existia uma organização social, política, econômica, né? De fazer articulação. A galera vem em pleno momento de escravização mesmo. A escravização era autorizada ali, e a galera comercializava o seu produto estando escondida, estando à margem. A galera conseguia comercializar, a galera produzia armamento, a galera protegia o território, a galera tinha uma organização muito bem. A gente sabe fazer isso. Se o sistema parar de nos barrar, parar de nos podar, a gente consegue viver muito bem. Então, se titular o nosso território, de sul ao nordeste, a todo o país, se titular o nosso território, a gente vive muito bem. A gente produz nosso alimento, a gente comercializa, a gente faz movimento político, a gente faz movimento social muito bem. Enquanto o nosso território não for titulado, não vai haver efetivamente uma reparação. Se todos nós temos os mesmos direitos perante a Constituição e está lá que nós somos iguais, é garantir que todos sejam tratados da mesma forma, garantir que as políticas públicas elas nos alcancem da mesma forma, né? E aí não seria pensar em igualdade, seria, no caso, pensar políticas públicas que nos permitam alcançar os mesmos espaços de quem tem os privilégios, né? Do dinheiro, da branquitude, dentre outras coisas. Porque a gente, como eu falei, a gente está muito condicionado a lutar. E tudo que a gente conquistou até hoje, porque não foi nada dado, nenhum direito foi garantido, dizer assim, nós demos esse direito. Os direitos, eles chegam para a gente a partir da luta. Então, se a gente não tem ali a garantia do que está previsto na Constituição, então a gente não tem absolutamente nada, né? A gente não consegue reparação. Eu acho que reparação é simplesmente garantir. Não tem como reparar algo que a gente já sofreu, não tem como você consertar o que já passou. Mas é possível escrever um novo caminho, né? E construir uma nova sociedade igual para todos. Justiça climática, pensando o ambiente, pensando as questões raciais no nosso país, chamado Brasil hoje, perpassa também pela titulação. Precisa titular os nossos territórios, a gente precisa ter os nossos espaços. Nós somos um povo que é desterritorializado. Quando a gente vê que a população negra está às margens das grandes cidades, que a população negra está trabalhando nas fazendas, não tem o seu território, perpassa por isso. Mas mais do que isso, né? Há necessidade de que o Estado brasileiro olhe para todas as leis, porque a gente tem leis, né? A gente tem a Lei 10.639, a gente tem a lei do racismo, a gente tem várias leis, né? Desde da Lei Alfonso Arinos, de lá para cá, a gente teve várias leis. Não é por falta de lei que a gente está na situação em que a gente está. Agora, o Estado brasileiro precisa se comprometer a fazer com que essas leis sejam cumpridas, né? Há necessidade de ter uma seriedade com relação a essas leis, né? Se a gente pensar a questão indígena, a mesma coisa. Há necessidade de que o Estado brasileiro, de fato, respeite isso, porque é um desrespeito mesmo com toda uma população que foi arrancada do seu território, do seu lugar, né? Nós somos arrancados do nosso território, do nosso lugar. A gente tinha direito aos nossos modos de vida, ao nosso jeito de olhar o mundo, a nossa cultura. A gente é arrancado de lá.
A gente é desterritorializado e não há uma preocupação no momento de pós-abolição para que a gente consiga viver com base no que aquilo que a gente entende que é o bem viver. O bem viver para nós é o nosso bem viver. Outra pessoa que é de outro território, de outro continente, vai pensar o bem viver de outra forma. Além disso, nós somos população que é arrancada de África e sofre atravessamentos da cultura indígena, de uma certa forma da cultura europeia. Então, nós temos a nossa forma de ver, de enxergar o mundo, que é atravessada por todo esse processo horroroso de colonização, mas que, querendo ou não, a gente foi se moldando, né? Até como uma estratégia de sobrevivência. Então, para mim, Juliana, do lugar onde eu olho, né, enquanto uma mulher negra, quilombola, mas que também passou por um processo de retomada dessa identidade, né, que também precisou se moldar e se construir, se desconstruir para chegar nos 40 anos e ter forças, né? Assim, ancorada pela minha ancestralidade toda, por mulheres que lutaram, que lutam antes de mim, para a gente de fato ter uma justiça ambiental, para a gente de fato ter condições dignas de vida, a gente precisa focar nesses 2 pontos: titulação dos nossos territórios e respeito e comprometimento com as leis, fiscalização das leis. Não dá mais para a gente usar o discurso de que, pois é, existe a lei, mas ela não é cumprida. Por que ela não é cumprida? O bem viver é um conceito de origem indígena andina, que propõe uma forma de viver em harmonia com a natureza. Parte da ideia central de que o ser humano não é dono da natureza, mas parte dela. As mulheres quilombolas encarnam o bem viver em seus modos de existir, seja na partilha, na coletividade, no cuidado com o território. Bem viver é que eu pudesse pensar, né? Deitar na minha cama, na minha casa, né? Que foi construída nesse sol sagrado que hoje eu não posso estar. Ver minha filha mentalmente saudável, ver minha mãe mentalmente saudável e ver meu território, porque na realidade sem a gente estar bem de saúde, a gente não consegue muitas coisas. Então o bem viver seria a gente não estar brigando para sobreviver a tanto custo. O bem viver seria eu estar no meu território com políticas públicas garantidas e não um estado, um município solicitar que a gente troque nosso território por políticas públicas. É ter a política pública, é acordar com os galos e plantar no quintal e colher desse quintal. E enquanto isso, empoderar os meus. Nem isso a gente precisa ter. Eu acho que a gente buscar esse bem viver é a gente sair desse limite de entender a política do medo. Então, assim, Bernadette presente hoje, várias outras lideranças em busca do bem viver pararam, porque na realidade estão se sentindo ameaçadas e entender que como é que tomba uma senhora de 72 anos e não se faz justiça. E o meu corpo é uma prova de que os meus não querem ser exemplo de Rejane. Então, eu acho que o bem viver seria uma vida digna para todas as mulheres, seria uma vida digna para as crianças, um território respeitoso, um território titulado, sem nenhuma perseguição. E que a gente sabe que sim, que se os empresários estão dentro do nosso território, é com aval de um Estado genocida, um Estado que não visa, que não atende as comunidades. E eu sei que eu vou morrer e não vou alcançar o bem viver, porque na realidade eu sou um corpo político, um corpo que luta e continuarei lutando, porque na realidade, mesmo com essa política do medo que os meus estão, eu não tenho medo, porque até esse medo o sistema conseguiu arrancar de mim e eu continuarei lutando sempre. Bem viver para mim é ter a minha terra, é poder cultuar a minha ancestralidade, a minha religiosidade, é poder tocar o meu tambor sem ter medo, é poder sair com o meu cabelo pro alto, sem ter que enfrentar situações de risadinha, de piada, é poder sair com a minha família na rua, é poder sair com a minha companheira de mãos dadas na rua sem ter que sofrer preconceito. Isso é bem viver para mim.
né? É ter comida boa na mesa, é não ter que lidar com a deriva do agrotóxico. Isso é bem viver para mim. E para que eu consiga fazer isso tudo, eu preciso ter o meu território titulado. Eu não posso mais viver nessa caixinha que o Estado brasileiro nos colocou, porque delimitou o nosso espaço, né? Quando não titula o nosso território, o Estado brasileiro está dizendo assim, o lugar de vocês é só esse aí. Daí vocês não podem avançar. Então, para mim, reparação é titulação do nosso território quilombola em todo lugar do país. Eu, como mulher quilombola, um bem viver para mim hoje, que seria de grande importância aqui na nossa comunidade, na minha comunidade, é ter direito de ter uma boa qualidade de vida, uma escola dentro da nossa comunidade, um posto de saúde dentro da nossa comunidade, ter água tratada para dar para os nossos filhos, sabe? E principalmente que iria me dar prazer, emoção, gratidão, ficaria grato pro resto da vida. A demilitação da nossa área pelo INCRA. Então, isso era um prazer maior ainda, que era tudo. Então, é tudo o que a gente mais espera, é poder viver bem, poder ficar feliz, acordar bem, sem ser perturbada, sem ser agredida, né? Poder sair sem estar sofrendo preconceito porque é negra, por causa que é quilombola, por causa que é macumbeira, entendeu? Então, para mim, o meu maior sonho, o meu maior prazer seria isso. Para mim, viver bem é poder viver tudo isso de cabeça erguida, sem nenhum ataque, sem nenhum comentário, e ter oportunidade de dar uma boa educação para os meus filhos. Eu reforço muito o fato de que o território ele ainda existe devido a quem permaneceu. Só que eu não teria que permanecer para sempre nesse território para resguardar ele. A gente teria que ter também o direito de sair desse território e poder voltar. Porque se a gente começa a sair do território, a gente perde todos os direitos que a gente lutou tanto para conquistar, que é porque vocês queriam tanto um território, mas vocês não estão todos morando dentro deles. Então a gente não está condicionado, né, a estar dentro desse território sempre e para sempre, mas para que a gente tenha liberdade também de ir e vir quando a gente quiser, de ser livre, porque aboliram a escravidão, né? Mas a escravidão continua quando você fala para as pessoas que vocês estão livres. Mas e aí? A gente está livre e vai viver de quê? Vai viver com o quê? Como? Né? Então, eu acho que o bem viver é garantir que a gente tenha as mesmas condições que os outros têm, ser enxergado igual por todos, fazer parte da sociedade, né? Porque hoje a gente enxerga muitas pessoas que estão dentro dos territórios, dentro das comunidades, como pessoas isoladas, como pessoas de fora da civilização, né? Acha que a gente não é civilizado por morar dentro de um território, por ser quilombola, por ser de uma comunidade. Mas não, a gente também é civilizado, a gente também tem normas, leis, e a gente tem costume, cultura e tudo isso. Eu acho que o bem viver é ser enxergado de forma igual por todos, independente do lugar de onde a gente vive, da nossa cultura ou das nossas escolhas. Eu acho que isso vale não apenas para nós quilombolas, mas para toda a sociedade. Guardiãs de saberes e legados ancestrais, mulheres quilombolas de norte a sul do Brasil têm resistido, denunciando e apontando caminhos frente ao racismo ambiental. Entre denúncias e sonhos, reafirmam que outro futuro é possível, enraizado no território, sustentado pela ancestralidade e guiado pelo protagonismo feminino, que insiste em florescer, mesmo com a negação do Estado brasileiro de seu passado violento e escravocrata.